Bom dia, estamos aqui no nosso segundo dia, né, do nosso grande simpósio de inteligência artificial na educação. É uma honra, em nome da i2AI, gostaria de agradecer novamente o professor Sérgio Ferreira Amaral, que é da Faculdade de Educação da Unicamp. Gostaria de agradecer a Lantec, Laboratório de Inovação de Tecnologia Aplicada na Educação, por nos permitir esse grande evento que traz essa dinâmica e essa demonstração do que é realmente a inteligência artificial, como essa inteligência, essa ferramenta, ela tem sido aplicada na educação, a importância de que nós tenhamos o conhecimento mesmo, para que muitas vezes você possa verificar o que está sendo disseminado, as dúvidas, e aqui nós temos grandes apresentadores, grandes professores que vão nos trazer o que está acontecendo de melhor nessa área, né? Novamente agradeço, professor Sérgio, e nós vamos dar início hoje com Leandro Machado Bertani. O Leandro, ele é mestre da UCB em Governança, Tecnologia e Inovação, e ele vai nos apresentar uma ferramenta muito interessante, que é a Bibiana, que é uma aplicação inteligente para análise de dados textuais. Muito obrigada, professor Sérgio, muito obrigada, Leandro. Você tem a palavra, Leandro. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a Viviane, em nome da i2AI, professor Sérgio Amaral, em nome da Unicamp, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui. O pessoal está vendo a minha tela? Sim. Então, eu gostaria de apresentar para os senhores a ferramenta Bibiane. A Bibiana é uma ferramenta utilizada para análise bibliométrica e ela tem como finalidade a detecção de temas convergentes entre artigos e patentes. Para contextualizar a ferramenta, em que contexto dentro da IA ela está inserida, ela está dentro da pesquisa científica. Então, é uma ferramenta dentro da pesquisa científica, ela é utilizada na análise bibliométrica. Quem não sabe o que é análise bibliométrica, é um dos métodos para explorar e analisar grandes volumes de dados científicos. Existem outros métodos, como a meta-análise e a revisão sistemática de literatura. A análise bibliométrica é um deles. O objetivo da aplicação, basicamente, é facilitar, então, o trabalho do pesquisador no desenvolvimento da sua pesquisa. Tá? E ela foi desenvolvida a partir das lacunas encontradas nas ferramentas bibliométricas disponíveis. Então, qual o problema que nos motivou a desenvolver essa ferramenta, né? Essa pergunta que eu, com certeza, vários pesquisadores já devem ter feito ou passado por esse problema. Né? Quanto tempo é necessário para categorizar 10 mil artigos científicos? Como que eu faria isso de forma manual? Seria praticamente impossível, né? E que tecnologias nós temos hoje que permitiriam fazer esse tipo de categorização? Os outros problemas que nos motivaram a desenvolver essa ferramenta foi explorar as lacunas das ferramentas, né? O que as ferramentas disponíveis hoje no mercado não nos permitem fazer na área de análise bibliométrica? E quais ferramentas permitem fazer essa categorização que a gente chama de modelagem de tópicos, né? Os temas de pesquisa? E a outra pergunta seria: quais as tecnologias emergentes de inteligência artificial podem contribuir para essa análise bibliométrica? Então, durante a fase de pesquisa, nós procuramos explorar as lacunas das ferramentas, né? Daí, das ferramentas mais comuns, assim, que a gente pesquisa, que são mais comumente utilizadas, a gente explorou o BiblioShine, que é uma ferramenta que está dentro do Bibliometrics, é uma forma de se apresentar dentro do Bibliometrics, o BuzzBeaver e o Geth, que são ferramentas de análise de redes bibliométricas, o Iramutec, que muitos pesquisadores utilizam na análise qualitativa para categorização, e o SiteSpace, né? E a gente categorizou as lacunas, né, a exploração dessas lacunas nas seguintes tópicos: no tipo de instalação, no pré-processamento, nas bases de dados utilizadas, né? Nós temos o Web of Science, Scopus, Lens e outras bases de dados. Quais as técnicas de processamento de linguagem natural que são utilizadas por essas ferramentas,
e na categorização, né? Então, nós temos vários tipos de categorização de temas e modelagem de tópicos. As abordagens estatísticas, né, tradicionais, e as abordagens vetoriais. Então, a gente percebeu que essas duas lacunas aqui, tanto na fase de pré-processamento, quanto na fase de modelagem e categorização. A gente não encontrou nenhuma ferramenta que faria isso de forma completa. Né? Então, o que seria modelagem de tópicos, que era uma das lacunas que a gente explorou ali, que a gente vai falar mais nessa palestra? Então, seria a descoberta dos principais temas que permeiam uma coleção de documentos. Seriam dados latentes, aqueles dados que, por mais que a gente faça uma pesquisa completa nesses artigos, pode conter informações escondidas que o olho humano, a percepção humana é incapaz de detectar. Ela se baseia na organização da coleção de acordo com as categorias que são descobertas. Ela é aplicada à coleção massiva de documentos, e o mais interessante é que ela é adaptável a qualquer tipo de dado, então PDF, artigos, patentes, texto em si. Tá? Pode ser utilizada para encontrar padrões em dados genéticos, imagens e em redes sociais. É usado muito em redes sociais para classificação de sentimentos. Para verificar se aquela postagem está falando bem ou está falando mal. E o mais interessante da modelagem de tópicos é que não requer uma anotação prévia ou rotulagem humana ali dos documentos. Os tópicos eles emergem da própria análise dos documentos, dos textos originais. Existem duas abordagens, a gente pode dividir assim, classificar assim, dentro da modelagem de tópicos, que é a abordagem tradicional, com métodos estatísticos e manuais, e a abordagem vetorial, que a gente chama de embeddings, né? Que é a representação numérica das palavras. Tá? Por que existem essas duas abordagens? As abordagens tradicionais, com os métodos tradicionais estatísticos, elas encontram um problema na hora de classificar, principalmente as palavras. São os dois problemas que eu estou mostrando aqui, que é a polissemia e a sinonímia. A polissemia é quando uma palavra ela tem dois significados. Né? A gente até brinca que naquela briga eu mato ou morro, né? Ou eu subo no morro ou me escondo no mato. Né? Então, qual que é o sentido da palavra? No exemplo aqui, Python, eu estou falando da cobra ou da linguagem? Então, na hora de fazer essa contagem de frequências no modelo estatístico, a palavra com sentido de cobra no Python e com sentido de linguagem de programação, elas vão ter a mesma contagem, a mesma classificação, o que não é interessante na hora de fazer esse tipo de característica. Tá? E a sinonímia é quando uma palavra, quando um significado tem várias palavras que lhe representam. No caso ali eu dei o exemplo de presidente, chefe executivo, o nome do próprio presidente em si. Então as abordagens tradicionais elas têm problemas de lidar com esses fenômenos gramaticais. O que são então essa abordagem nova de vetorização, né? Isso aqui nada mais é do que o primeiro passo desses grandes modelos de linguagem que esses grandes modelos de linguagem utilizam, que é a transformação das palavras em números, então, ou vetores. Né? Então, aqui nesse exemplo, existem 4 palavras, homem, mulher, rei, rainha, que foram vetorizadas. Um minuto. Elas foram vetorizadas e transformadas em vetores, né? com sentido, módulo e direção. O interessante dessa abordagem, quando as palavras são representadas em números, a gente pode aplicar operações aritméticas nessas palavras. No caso, operações aritméticas nas representações numéricas dessas palavras. Então, nesse exemplo aqui, nós temos rei menos homem mais mulher igual a rainha, pelo sentido, módulo e direção do vetor. Tá? Eu vou demonstrar aqui na prática, fica melhor de visualizar. Vocês estão vendo o conjunto, a nuvem de vetores? Sim, tranquilo. Tá. Essa nuvem de vetores ela pode ser visualizada na ferramenta TensorFlow Project, uma ferramenta free, né? E a gente pode perceber nessa nuvem são 10.000 vocábulos da língua inglesa, tá? Que foram vetorizados, ou seja, com as suas representações numéricas e agrupados conforme a sua similaridade. Então, só que dessa forma, somente as palavras estão agrupadas. Tá? Então, as sentenças, elas não estão agrupadas, somente as palavras. Tá? Aqui é um conjunto de 10.000 vetores. Se eu digitar aqui a palavra rei, né, e buscar a palavra mais próxima, similar,
Vocês podem ver aqui que rainha, ela tem o menor índice na distância que eles utilizam, que é a distância cossênica, tá? Como eu mostrei ali. Então, é só uma representação. Isso aqui eu acho que é o mais perto que a gente pode contemplar do que a IA faz com as palavras antes de nos entregar aquela resposta que a gente está acostumado a ver no chat GPT. Tá? Primeiramente, ela representa as palavras em números. E o que é a ferramenta Bibiana, então? Então, baseada naquelas lacunas, a gente desenvolveu essa ferramenta, que se consiste basicamente num sistema onde o usuário ele alimenta o sistema com artigos e patentes por uma interface web, né? Ele faz o login, a ferramenta foi desenvolvida na linguagem Python, né? com Flask. Feito o login, os artigos e patentes, eles passam por uma fase de pré-processamento, onde é feita a limpeza de dados, palavras que se repetem, que não precisam ser analisadas, o pré-processamento que o pesquisador faz antes de fazer a análise. Tá? E é dividido em dois módulos. Né? O primeiro módulo é a automação de corpos. A automação de corpos é uma fase que eu não vou explorar muito aqui, é um outro módulo do sistema, mas ele permite fazer todo o pré-processamento daquele corpus textual, né, aquele conjunto de documentos, e a saída dele vai ser um texto que pode ser já totalmente formatado para quem utiliza o Iramutec. Né? Os pesquisadores que utilizam o Iramutec sabem do que eu estou falando. Aqueles 2 pontos, o underline, então, aquele conjunto massivo de dados já poupa todo aquele trabalho do pesquisador de fazer a preparação dos dados para o Iramutec. E o segundo módulo, que é o que eu vou abordar aqui na palestra, é o módulo de modelagem de tópicos, onde são utilizados 4 algoritmos aqui para a realização dessa categorização. E a entrega após o processamento desses 4 algoritmos, a gente entrega vários produtos com os tópicos classificados. Então, quais são os produtos? Né? Além daquele do Iramutec que eu já falei. Então, é um arquivo com metadados. Então, além do arquivo o documento que o usuário insere na ferramenta, ele vem com metadados específicos no formato Excel ou CSV. Então, o sistema, uma das saídas do Bibiana, ele coloca mais 2 colunas com as classificações das palavras mais frequentes em cada documento e com o tópico que ele foi classificado. Tá? Outra entrega do Bibiana são visualizações interativas dos tópicos gerados. Né? Então, aqui embaixo a gente pode ver, é uma das saídas que o pesquisador pode pegar, ele imprime na web, né? Mas ele pode pegar capturar essa imagem e colocar no seu artigo científico, no seu trabalho do TCC. E aqui é uma tabela também que é gerada pelo Bibiana com as classificações. O cientista, o pesquisador pode extrair a ferramenta e colocar na sua pesquisa. O que compõe, então, o módulo de modelagem de tópicos? Tá? Ele é dividido em 4 algoritmos, né? E um algoritmo ele se divide em 2 ali. E aqui a gente pode ver todas as etapas de IA nesse trabalho. Por exemplo, aqui esse módulo aqui usa Deep Learning, aqui Machine Learning, aqui clusterização, mas não chega a ser Machine Learning, mas é um método estatístico. Outro método estatístico, e aqui usa GPT para fazer a representação. Vou explicar resumidamente. O SBERT é o trabalho de transformar as palavras, é o primeiro passo, ele transforma as palavras em vetores, utilizando esse algoritmo SBERT, que é um algoritmo de Deep Learning, que em vez de fazer a vetorização, a representação numérica somente das palavras, ele faz da sentença. O que isso nos permite? Nos permite que a palavra Python, no caso que eu dei o exemplo, dependendo da frase, ela vai ter um vetor, se ela estiver no sentido de cobra, e outro vetor no sentido de linguagem de programação. Depois dessa incorporação, esse algoritmo ele reduz a dimensão desses vetores, porque vocês viram naquela nuvem, os vetores ficam muito esparsos. Então, esse algoritmo MAP, ele vai reduzir a dimensão para a gente conseguir capturar vetores densos. Tá? Depois que a gente captura esses vetores densos, a gente utiliza o algoritmo de HDBSCAN para clusterização, ou seja, ele vai detectar os documentos que estão mais próximos similarmente e vai aplicar um número para aquele documento. Ou seja, então eu tenho
vários documentos com uma classificação numérica, que não seria interessante. Aí entra outra parte, que é a extração de tópicos. Então, aplicar esse algoritmo, eu não vou exemplificar ele, mas, resumidamente, ele vai capturar as frequências das palavras, quantas vezes elas se repetem, e vai pegar as palavras que mais se repetem, e vai classificar aquelas palavras dentro do documento. Depois de classificar, uma outra forma de classificar cada documento é usando a IA generativa, ou seja, a gente usa essa ferramenta aqui, uma API Topicali, da Correio, e ela vai pegar todos os documentos que foram classificados com determinado tópico e vai sugerir um nome para aquele tópico. Ó, esse texto aqui, eu acho que o que mais representa ele é o seguinte nome, e sugere um nome. Essa fase é mais complexa, mas, resumidamente, é isso que ele faz. Um exemplo de saída do Bibiana para a classificação temática, a gente pode ver que aqui, ó, cada pontinho desse é um artigo científico, tá? A gente consegue, com a classificação de similaridade, criar macro-temas. Então, eu vou mostrar isso depois na ferramenta. Você pode ver que todos os artigos, quanto mais na posição superior eles estiverem, mais voltados para a saúde são os temas dos artigos. Quanto mais para a direita eles estiverem, mais voltado para a área verde, sustentabilidade. Para a esquerda, eles falam são pesquisas feitas sobre artigos científicos, bibliometria e índices de avaliação de documentos. E aqui embaixo, quanto mais para baixo forem classificados os artigos, mais similaridade vai ter com negócios e finanças. Aqui, os senhores podem ver os artigos já classificados com cores, na sua representação 3D. Eu vou mostrar novamente lá na ferramenta. Então, quando eu aplico o map, ou seja, a redução de dimensionalidade naquela nuvem esparsa, ela reduz a dimensão e a gente pode detectar alguns clusters, né? Alguns agrupamentos densos aqui de arquivos. Cada pontinho desses é um artigo. A gente pode ver aqui que são 4.332 artigos. Na limpeza, 700 artigos, aí 670 foram deletados. E aqui eles não estão classificados ainda, eles só estão densos. Então, quando a gente aplica o HDBSCAN, a gente consegue classificar esses artigos em cores para visualização. Tá? Cada cor representa um tópico. Então, se eu clicar aqui em cima, então são todos os artigos de odontologia. Como eu mostrei lá no quadrante, os artigos de saúde, eles estão classificados na posição posterior dos vetores. A gente pode ver aqui, tem neurologia, tentativas e reviews dentro da medicina. Aqui assim parece oftalmologia, farmácia. Então, a gente pode ver que os artigos que falam sobre saúde estão na posição superior. Vou voltar aqui para melhor visualizar. Aqui, mais à direita, nós temos a parte de microplásticos, sustentabilidade, como eu mostrei no quadrante. Na parte de baixo, nós podemos ver aqui, empreendedorismo, turismo, então voltado para negócios. E aqui, como eu falei, fator de impacto, de pesquisa. Então, e se eu clicar em qualquer um deles, ele vai mostrar todos os artigos similares ao artigo que eu selecionei. Então, isso é uma outra saída, uma outra forma que o pesquisador pode utilizar a ferramenta. Ele utiliza a ferramenta para classificar e também para visualizar como ficou essa classificação no TensorFlow. Aqui é um estudo de caso da aplicação da ferramenta que me passaram para eu demonstrar. Então, a contextualização desse estudo foram 5.000 artigos sobre mundo virtual. Então, a pesquisa, o termo de busca foi mundo virtual e foram classificados 5.000 artigos. Esses 5.000, a gente selecionou esse tópico só para demonstrar que os artigos sobre veículos automáticos, né, dentro do contexto de mundo virtual, foram classificados com esse tópico e a IA sugeriu esse nome aqui. Mas, na verdade, a estatística, ela classificou essas 10 palavras que mais ocorreram nessa classificação
e dentro desses artigos classificados nesse tópico, a IA sugeriu esse nome. Então, ela sugeriu uso de avatares, medicina, isso tudo que foi sugerido pela IA. O pesquisador não tem trabalho nenhum, ele pega, faz o input, carrega os artigos, e a IA classifica e faz todo o trabalho de classificação. Aqui a mesma coisa com patentes, mesma expressão de busca, só que analisando patentes da base LENS. Então, a gente verificou que o tópico 2 ele é semelhante ao tópico dos artigos, fala sobre veículos automáticos. Foram classificadas 2.877 patentes, que era a quantidade de patentes que se tinha sobre mundos virtuais. A ferramenta também entrega uma tabela para ser colocada no artigo científico, onde estão os tópicos especificados por números. O -1 significa os outliers, né, as exceções. São os artigos que não se classificaram em nenhum tópico. Então, eles ficam aqui, foram 1.600 artigos. E aqui a quantidade dos artigos ou patentes dentro dentro daquele tópico, as 10 palavras que mais se repetiram naquele tópico e o nome sugerido pela IA. Aqui, no caso, é a mesma coisa, só que com as patentes. No fim, a ferramenta permite a convergência entre patentes e artigos, ou seja, em que ramo está indo a ciência, em que ramo está indo a tecnologia. A gente pode verificar, detectar esses temas convergentes entre ciência e tecnologia e também poder prever futuras tecnologias emergentes. Ao longo do tempo, nós podemos comparar todas as classificações que a gente faz sobre aquele tema e a gente consegue detectar tecnologias convergentes, emergentes, que pode ajudar muito na pesquisa, tanto no campo acadêmico como no campo comercial, industrial. A outra parte da palestra, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, professor. Vou continuar aqui. Tranquilo, querido. Tá. Então, a outra parte da palestra é sobre modelos, grandes modelos de linguagem, né? São os Large Language Models. E a ferramenta LangChain, que ela está muito em moda agora, muita gente nunca ouviu falar essa expressão, mas ela, nos últimos 6 meses ela está tendo uma popularidade muito alta, porque ela é um framework, ou seja, uma metodologia para a construção de aplicações utilizando modelos de linguagem. Grandes modelos de linguagem. E um exemplo que todo mundo conhece é o ChatGPT. O ChatGPT utiliza o modelo GPT da plataforma OpenAI. E o LangChain permite a escolha de diversos modelos para uso em diversas aplicações de inteligência artificial. É um dos objetivos do Bibiana na próxima fase. Para que serve o LangChain? Se a gente perguntar para o ChatGPT, eu não sei quem já fez esse tipo de pesquisa, como ele é um modelo pré-treinado de 2021, ele não tem informações atuais. Então, eu perguntei ele, o que é o Bibiana? Desculpe, não tem informações sobre o Bibiana. E se eu fizesse o upload ali mesmo, no prompt, do que é o Bibiana, eu inseri meu TCC para verificar o que ele poderia explorar. Ele me disse que tem limite de upload. Então, o ChatGPT ele não permite fazer upload de prompt de mais de 4.096 tokens. Né? Cada token são 4 letras, mais ou menos, que é a medida que o ChatGPT usa para fazer a sua análise. Então, nós temos um problema aqui, que seria a ferramenta, o ChatGPT não está atualizado com dados atuais e tem um limite de entrada. Aí é que entra o LangChain, porque ele permite fazer upload de dados customizados do usuário. Na área de direito, por exemplo, todo o cabedal de documentação jurídica, tá? Ele permite armazenar em vetores que não utiliza o ChatGPT ou o OpenAI para fazer essa similaridade dos documentos. Permite que façam prompts customizados para fazer essa análise. Utilizar agentes externos, por exemplo, pesquisa na internet. O ChatGPT não faz isso. Então, se você fizer, a não ser que use a versão paga com o ChatGPT plugins, que eu ainda não sei se está disponível no Brasil. Então, se você faz uma pergunta atual que o modelo não conhece, ele usa agentes que vai pesquisar na internet, trazer aquela resposta
e criar uma cadeia de pensamento, que é que dá origem ao nome aqui do LangChain. Ou seja, ele vai encadear cada uma dos prompts, as entradas do usuário, vai utilizar os agentes passivos, se for necessário pesquisar na internet ou não, e devolver para o usuário a pergunta a resposta da pergunta que ele fez. E não só utiliza a OpenAI, como pode utilizar qualquer modelo de linguagem disponível. No contexto da Bibiana, a tarefa de processamento da linguagem natural que a gente utiliza é a de perguntas e respostas. Então, toda essa fase inicial aqui, o Bibiana já fazia. O Bibiana é de 2022, antes da explosão de IA com o ChatGPT. Então, a gente faz... aqui são as 3 entradas do usuário. Né? O usuário entra com os documentos e faz uma pergunta sobre esses documentos. Tá? Então, os dados não são estruturados, são dados de PDF ou texto. O LangChain ele vai quebrar esses textos em vários segmentos. No caso de artigos e patentes, como é só o abstract dos artigos, essa parte ela não precisa ser realizada. Mas se forem documentos jurídicos ou outros tipos de documentos customizados, é necessário fazer uma quebra desses documentos. Eles são transformados em pedaços, e esses pedaços são vetorizados, que é aquela representação numérica que eu mostrei para os senhores. Mas a etapa que vem além dessa representação numérica é a criação de um banco de dados desses vetores, onde é criado um índice para cada tipo de pedaço de documento. Quando o usuário faz uma pergunta, essa pergunta também é vetorizada, tá? E é colocada em um vetor de números. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai verificar a pergunta, verifica a similaridade dessa pergunta com o meu banco de dados de similaridade dos meus documentos e vai separar e selecionar aqueles textos que mais são similares com a minha pergunta. Tá? Vai usar um modelo de linguagem que pode ser OpenAI, ChatGPT Coral, o Vicuna, que está muito na moda também, e vai gerar uma resposta para o usuário. Ou pode gerar um prompt para ser encadeado com diversos tipos de prompts ou uso de agentes. Usa um grande modelo de linguagem para poder gerar pergunta e responde para o usuário. É complicado, mas em virtude do tempo eu não tenho como detalhar mais aqui como funciona a parte de LangChain. Tá? Aqui é só uma demonstração da saída da ferramenta, que como eu mostrei no ChatGPT, ele não sabia o que era o que era a Bibiana, porque ele não tinha informações. Então, eu fiz o upload do meu TCC, tá? Ele fez toda aquela parte daquele fluxo que eu mostrei para o senhor e fez uma resposta que ficou bem melhor até que eu coloquei no meu TCC. Né? Bibiana é uma ferramenta para detecção de tecnologias emergentes por meio de modelagem de tópicos e inteligência artificial generativa. Ela executa etapas como representação numérica de textos, redução de dimensionalidade, clusterização de documentos, criação de metadados e geração automática de texto. Ela também fornece visualizações interativas dos tópicos gerados, ou seja, ela pegou todo o meu TCC e gerou essa resposta baseada na pergunta que eu fiz para o sistema. Pessoal, é isso. Eu sei que é meio complexo, mas dentro do tempo, o máximo que eu pude simplificar o uso da ferramenta. Eu agradeço a oportunidade de ter explanado aqui para os senhores. Obrigado, Leandro. Ficou ótimo, viu? Deu a ideia. Para mim é novidade, viu? Eu sempre sou muito honesto, não conhecia a sua ferramenta, não. Tá belíssima, viu? A minha pergunta eu fico contente quando é produto made in Brasil, né? A gente tem que estimular isso. Mas tem uma outra lá, não, mas eu gosto de incentivar os meus colegas que acabam fazendo a pesquisa e gerando produtos e serviços que acabam melhorando todo o trabalho. Eu tenho uma pergunta, Leandro, que é mais ou menos o seguinte: como é que funciona operacionalmente? Quer dizer, eu, Sérgio Amaral, quero usar essa ferramenta. Ela é o quê? É um serviço prestado? É uma assinatura? Como é que funciona isso, Leandro? Isso. Ela está fazendo parte, como a gente está fazendo a refatoração dela, ela faz parte de um outro projeto. Então, ela está sendo refatorada porque a versão 1, digamos assim, ela não contemplava essa parte de LangChain. Então, ela só classificava os documentos. E a gente sentiu a necessidade de explorar mais essa parte que a IA nos está trazendo. Então, houve essa explosão da IA.
a gente está refatorando. O convite para a palestra veio no meio dessa refatoração, infelizmente, ela não está pronta, só a primeira versão dela está pronta. E a gente vai tentar terminá-la o mais rápido possível, mas ela está fazendo parte de um outro projeto de pesquisa, e assim que a gente concluir esse projeto, eu vou disponibilizar ela. Tá certo, mas eu digo o seguinte, mesmo para você, aquela versão anterior, para fazer a busca, você já está consolidada, ela está disponível para o acesso público no sentido de você prestar o serviço? Como é que ele funciona? Não, ela ainda não está, ela está funcionando local. Eu estou só buscando um servidor, porque o servidor que eu utilizava, que era o Heroku, né, que utilizava aplicações Python, ele teve um problema nas suas cláusulas contratuais, eu tive que mudar de servidor. Entendi. Legal. Não, é muito interessante, porque se disponibilizar, porque só contar um caso aqui, só para a gente referenciar, do tempo que você, para fazer uma pesquisa, no meu caso, por exemplo, muitos anos atrás, você gastava um tempo absurdo, né? Eu sou ainda daquelas que você era commute, que você mandava artigo, então aquela fase de busca bibliográfica era 3 a 6 meses da sua pesquisa. Exatamente. Eu lembro, até acho que fizeram uma pergunta para a professora Marisa, na última, perguntando se a IA ia reduzir a carga horária do pesquisador. Né? É isso, exatamente. Assim, 10 mil artigos, respondendo aquela pergunta inicial que eu coloquei como problema, a gente consegue fazer em 10 minutos, categorização usando o Bibian. Inclusive, teve numa banca que eu fiz parte, e aí o parecerista lá, a banca pediu, falou, você tem aqui, está muito bem, mas a banca foi ano passado, eu fiz virtual, e aí teve um levantamento de, não é crítica, mas um apontamento que falou, olha, mas a última publicação é 2017, não tem nada daqui para lá, quer dizer, aí a moça falou, bom, é o que eu tenho, né, atualização precisa fazer busca, mas eu já me detive em fazer a pesquisa, então é um pouco disso, né, quando você tem um sistema mais automatizado, você pode fazer uma recuperação da informação com mais precisão e também no tempo, porque também não é tão fácil assim, né. Exato. Porque as atualizações dos bancos de dados não são tão síncronas que saiu um artigo já está disponível, né, mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver aqui, abrir a janelinha do... Bom dia, eu tenho uma parte aqui, eu só queria que você comentasse, é Maria Alice, ela colocou lá atrás, ela fez, fiz um trabalho de aula com um tema semelhante, mas usando o BERT. Essa visualização ficou excelente, quer dizer, BERT é parecido, ela faz... O BERT, o algoritmo do Google, usa Transformers, assim como o GPT, que é o algoritmo da ChatGPT, o BERT é um algoritmo que o B vem de bidirecional, né? Bidirecional encoders from transformers, né? Representation de transformers, ou seja, a maneira como o BERT é treinado é diferente do GPT, porque o BERT o treinamento dele se baseia em mascarar uma palavra dentro de uma sentença e ele vai tanto para frente quanto para trás da sentença para verificar, para tentar identificar qual que é aquela que está mascarada. E o GPT ele é só autorregressivo, ele busca as informações que estão antes, ou seja, ele tenta prever a próxima, ele não tenta ver o que vem depois. Essa é a diferença principal do BERT para o GPT. E o SBERT que eu utilizei, ele é o BERT utilizado em sentenças, ele faz isso para uma sentença, e não só para palavras. Então, resumidamente, para entender um pouquinho para o pessoal mais leigo, quando a gente fala do ChatGPT, e que faz aquela busca, ele é estatística, ele vai lá e faz palavras semelhanças e coloca e constrói a sentença ou o texto. Exatamente. Né? O ChatGPT nada mais é do que um sistema que vai trazer a palavra mais provável para responder aquela sentença. Para construir o texto. Para construir sentenças. Só trabalha com probabilidades. Não tem assim o que a gente chama de inteligência, não tem ninguém criativo ali. Entendi. É uma ferramenta estatística que está detectando a próxima palavra mais provável. Daí está a dificuldade da autoria, porque ele não pega, ele não vai buscar, ele busca. E segundo, a qualidade da informação que é disponível, né? Porque se você tiver um texto qualquer emitido com fake news, ele pode pegar aquele pedacinho e colocar dentro, porque não tem uma verificação de autenticidade, né? Se esse texto fez parte do modelo de treinamento dele, eu não sei como é que é, eu não posso falar sobre o treinamento do GPT, né? Mas o texto ele tem que ter sido criado antes de setembro de 2021. Qualquer informação que você fizer, que você parece que ele está respondendo que é de 2022 ou 2023, ele está pegando algo parecido, lá atrás. a ideia de que é moderno.
Eu li uma revista científica, eu vou terminar aqui, senão parece que eu estou polarizando a sua conversa, né? Mas eu vi uma matéria, algum tempo atrás, no ponto de vista explicando, e eu gostei de uma observação do jornalista, é uma revista de caráter de divulgação, não é uma acadêmica, em que ele faz uma citação que me chamou a atenção, que pelo volume de informação, essas empresas, eles utilizam mão de obra barata lá do pessoal da Ásia para incorporar essa, inclusive ganham uma merchan, é uma coisa absurdamente pequena, eles têm que trabalhar muitas horas para digitalizar, para botar, fazer essas informações comporem o banco de dados, né? Eu falei, realmente não tinha pensado nisso, ou seja, daqui a pouco já estão utilizando até mão de obra infantil para fazer isso, né? Porque alguém tem que fazer, alimentar esses sistemas, né? Por isso que eu acho que quando se faz uma busca nos sistemas, talvez você evita essa escravização de alguém ter que digitalizar o texto, sei lá, como faz essa busca, né? O outro problema também que o pessoal identificou, tem uma preocupação, né, na pesquisa de IA, é a IA recursiva, né? Ou seja, esses primeiros modelos, eles estão com um alto índice de performance, porque os dados alimentados foram realmente criados por humanos. Eu não sei como vai ser no futuro, se a IA usar a própria resposta da IA como modelo de entrada, a gente vai ter uma queda na qualidade das respostas, porque como o modelo de entrada é baseado em probabilidade e não em fatos comprovados, a gente vai, ao longo do tempo, se a IA usar modelos gerados por ela para pré-treinar ela, né, isso pode ter um problema de recursividade no futuro, de diminuir a qualidade dos modelos. Perfeito, perfeito. Aqui eu não tenho assim perguntas específicas, né? Só foi essa da Bert, que eu também acabei fazendo eu acho que essa evolução, essas ferramentas de fazer essa filtragem, essa boa automatização, esse processo é o que vai dar coqueluche, né? No sentido de diminuir o trabalho braçal que é para fazer essas buscas todas, essa indexação, etc. e tal. Um outro dado só também que eu acho importantíssimo colocar, e aí também é uma polêmica que eu ouvi também acompanhando, é essa questão do plágio, né, da similaridade. Então, me parece que um indicativo é que textos pequenos você ainda não tem difícil, mas textos longos já as plataformas conseguem identificar se houve similaridade ou plágio, né? Eu chamo de similaridade, né? Para efeito de uma publicação científica ou qualquer coisa assim, né? Procede um pouco essa linha de raciocínio, né? O que eu posso falar é o que eu li, né? O que eu li foi sobre existir ferramentas anti-plágio do ChatGPT. De outros modelos, eu não sei se existe ferramentas anti-plágio. Entendi. Tá bom. É porque o grande risco é que isso vire uma ferramenta sistêmica, né? E as pessoas acabam fazendo todo um recurso, né? Sabe, facilitar o trabalho, né? Um trabalho científico ou qualquer coisa. Inclusive, ontem se falou muito também de algumas revistas estão proibindo o uso dele para fazer artigos, né? Então tem um limite dessas coisas todas. Mas a Viviane já pediu a palavra. Viviane. Primeiro, agradecer o Leandro, né? Parabéns pela sua ferramenta, que é super importante, né? Nós temos uma pergunta aqui da Vânia. Ela está perguntando onde ela pode pesquisar sobre o Bibiana e se ela pode fazer uma análise de entrevistas e como é a garantia da segurança dos dados armazenados. Então, esse é um problema que a gente identificou sobre entrevistas, né, que eram os dados escritos em português. Tive até uma professora que pediu para eu fazer o corpus no Iramutec, com dados de entrevistas em português. Eu tive dificuldade no início, bem no início, quando eu estava desenvolvendo Bibiana, de fazer a performance e a qualidade dos dados, quando a gente fazia o piloto de dados em português, não era muito boa. E agora, com o advento do LangChain, o que a gente pode usar grandes modelos de linguagem, de multilinguagem, vai facilitar muito isso. Então, eu posso fazer, por exemplo, o meu TCC, que eu fiz o upload, está em português. Então, o LangChain conseguiu responder as perguntas em português, e a gente está, o professor Moresi, que é meu orientador, foi meu orientador no mestrado, está junto comigo nessa pesquisa, a gente está tentando estudar sobre, porque até agora o Bibiana ele era voltado para pesquisa quantitativa, análise estatística, e com o uso da IA, a gente pode também focar na análise qualitativa, alimentando o Bibiana com dados de entrevista. Mas a Vânia, acho que foi a Vânia que perguntou, a gente ainda não, a gente está pesquisando, está procurando desenvolver uma forma de
utilizar o Bibiana em pesquisa qualitativa, mas ainda não está pronto. É ótimo. Podemos... Perfeito. Eu acho que já apesar de não ter, já está avançando um pouquinho, né? O Henrique já está aí. Bom dia, Henrique. A gente está... Até mais. Leandro, se você, mais uma vez, agradeço a Viviane, estou tomando a posição da Viviane, mas eu só estou preocupado para o Henrique falar assim, não, estou entrando estranho nessa mesa. Não está estranho, não, essa é a próxima. Até mais, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado a você, viu, Leandro? Se você quiser participar, pode ficar na mesa aí, sem problema. Mesa não, no nosso ambiente virtual, tá? Fique à vontade. Mas muito obrigado. E parabéns pela iniciativa, viu? Eu vou ficar atento aí quando você estiver aí, você pode mandar aí, falar, olha, tá no ar, tá fazendo, eu estou interessado em usar essa plataforma assim, viu? Obrigado. É isso aí, professor. Começamos muito bem o nosso dia, né? Que ótimo, né?